Boa noite, gente. O Bispo Neles, ele nos ordenou pastores. Então, a gente já conhece essa questão dele esquecer nome. Mas eu tenho certeza, ele sabe quem nós somos. Nós somos fruto dele. E o engraçado, mas esse negócio de nome sempre foi assim. Já estamos caminhando com ele já faz o quê? 12 anos. Você muito mais, 13 anos já. Mas eu creio no meu coração de que ele tem muitos filhos, ele tem muitos discípulos que o seguem. Mas eu creio no meu coração que se um dia eu ou o Fabiano tivesse perdido, ele ia largar as 99 para ir atrás da gente. Eu tenho certeza, mesmo que ele chame de Adriano, ele ia atrás da gente. Mas a gente já está acostumado com isso, né? Eu sou a Aline, do Fabiano, a gente já está casado, já vai fazer 14 anos. Eu tenho uma bebezinha chamada Zoe, que é um milagre de verdade. Então, quando vocês virem a Zoe, vocês vão ver um milagre. A gente não podia ter filhos, né? Já havia sido decretado pelos médicos, e um dia... E nós dedicamos a nossa juventude toda a trabalhar para o Senhor, na casa do Senhor. Nós trabalhamos muito com jovens lá em Friburgo. Eu sou paulista, então de vez em quando eu dou umas escapulidas assim no R e tal, na porta. Mas servimos muitos jovens lá, e daí Fabiano foi transferido para Niterói. Trabalhamos em Niterói com jovens casais, com cursos de noivos, jovens casais na Igreja Lagoinha. E até que decidimos largar tudo, literalmente, para servir integralmente por um ano. Tiramos um gap year, assim, só para servir. E fomos para uma comunidade que trabalha com pessoas com desabilidade mental. Inclusive, abortamos o projeto de sermos pais, né? Desistimos do tratamento. Só que no segundo mês em que nós estávamos na Inglaterra, eu engravidei. E o projeto nos chamou para sermos parte do projeto. E aí, isso já faz 3 anos, mas esse ano o Senhor desviou o curso e nos trouxe para esse continente aqui, que está sendo uma surpresa para nós, né? Nunca havíamos pensado, planejado, sonhado. Estamos no mesmo projeto, mas agora é hora de retornar para o ministério. Nós temos um chamado, uma identidade, e a gente não pode largar isso. Mas esse trabalho está sendo muito edificante, está sendo uma experiência muito incrível. E estamos passeando na Flórida. Quando a gente oferta, essa questão do Senhor ele retribuir as nossas ofertas, e o engraçado é que a oferta é devolver, é semear aquilo que você colheu de uma semente que Ele mesmo deu. Então é muito interessante quando você pensa na oferta. Não é você que está dando apenas. Você está contribuindo com alguma coisa que você recebeu dele mesmo. Então é engraçado como que esse ciclo da bênção ocorre. E nós somos voluntários hoje aqui no país. Então, nós investimos em estar aqui e não recebemos por isso. E nas férias, né, nós temos férias programadas lá nesse projeto. Eram 3 semanas de férias, está todo mundo nas suas casas, né, viajando com suas famílias, e nós íamos ficar na comunidade. Mas o Senhor ele é tão fiel em detalhes que numa conversa com a nossa diretoria, nós explicamos que nós tínhamos amigos e que nós tínhamos os nossos mentores aqui na Flórida, vocês têm onde ficar, vocês conhecem alguém na Flórida, e eles nos presentearam com essa viagem para cá. E hoje a gente pôde também ofertar, dizimar aqui nessa casa, que é a nossa casa, uma oferta que nós recebemos também. Então, que vocês, eu não sei por que eu estou falando isso, mas que vocês sejam desprendidos nesse âmbito da oferta, sabe? Eu não sei qual a sua história, como é que foi para você chegar até aqui, mas saiba que cada dia é uma semeadura que você faz. Dando ou não, ofertando ou não, tudo que você faz é uma semeadura. Então, presta bastante atenção, seja bem sensível àquilo que você faz, àquilo que você dá e àquilo que você também deixa de fazer. E o Senhor ele está sempre sondando os nossos corações. Eu quis dizer com gratidão que hoje a gente está aqui em forma de presente. E é muito bom nesse tempo, poder estar compartilhando isso com vocês também. A gente sempre quis conhecer, né, a Agape Flórida. E todo... dia, desculpa. E sempre era um sonho distante, né, na reunião de pastores todo ano, ou a cada um período de tempo eles vão para o Brasil, e a gente faz a reunião. Não, um dia vamos fazer a reunião nos Estados Unidos. A gente fica, né, sobe aquela nuvenzinha. Ai, que pena, né? Que sonho, mas olha, não acho que vai acontecer, e estamos aqui. Então, que bom estar aqui com vocês. Deus abençoe.
Amém. Graça e paz, igreja. Sou Fabiano da Aline e é muita alegria para mim estar aqui também, né? A Aline compartilhou um pouquinho da nossa história, né? Com a Ágape. A Ágape é minha casa, é minha família. E a gente, como a Aline falou, né? A gente tinha aquele sonho assim meio distante, né? O Bispo Neres falava assim, não, vamos fazer o concílio lá e tal. Mas quando a gente olhava a passagem, falava assim, isso aí não é de Deus não, né? Deixa isso quieto, né? Agora. Mas hoje a gente está aqui, né? Olha, e se você perguntar para mim como que você chegou aqui, na verdade eu não sei, né? Deus ele vai movendo as coisas. A gente era para estar na Inglaterra e agora estamos aqui nos Estados Unidos, nesse território, né? E viemos debaixo de uma palavra, né? Deus falou para a gente abençoar essa nação, para a gente estar orando por essa nação, e a palavra de Deus diz que onde a gente colocar a planta nos nossos pés, né? Ele receberá isso por herança, né? Então a gente está aqui para isso, está aqui para abençoar e que vocês sejam abençoados também. Amém? Esse período que a Aline comentou, né, que a gente foi para a Inglaterra, a gente abriu mão de tudo. E foi um período assim muito desafiador para a gente, sabe? Foi algo muito muito difícil, né? E eu fico imaginando para vocês também estarem aqui nos Estados Unidos, né? Apesar de ser o país dos sonhos, né? Muitas pessoas sonhando, mas eu não sei como é que foi a história de vocês, mas eu acredito que cada um tem uma história aqui para contar de um desafio de largar tudo para trás, né, de largar a família, de deixar talvez a sua igreja lá, talvez pessoas com que você se relacionava, né? E dá para ver no rosto de vocês agora quando eu falo que vocês estão concordando com isso, né? É realmente muito difícil, muito difícil. Eu lembro que quando a gente foi para a Inglaterra, eu falava com a Aline, parece que a gente está... Porque a gente foi em cima de uma palavra, né? E eu falava com a Aline, parece que a gente está dirigindo um carro no escuro, e você só vê daqui até ali, assim, você não sabe o que tem à frente, né? E então é como dar o passo de fé mesmo, a gente estava confiando realmente em Deus, e foi um período fantástico que a gente teve lá na Inglaterra, né? E agora a gente veio para cá, por uma circunstância também inesperada, a gente não imaginava estar aqui, a gente nunca sonhou em vir para os Estados Unidos, né? A não ser na época do concílio, mas, e hoje a gente está aqui na mesma situação, eu falo com a Aline, parece que a gente está subindo um degrau, mas assim, um degrau de cada vez. A gente não vê o degrau, mas a gente pisa, né? E aí quando a gente pisa, opa, o degrau está ali, né? Então a gente está caminhando nisso. E eu acredito que todos vocês passaram por essa situação também. O Bispo Neres, com certeza, várias vezes aqui, ele falou assim, olha, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou, né, nesses, quantos anos? 24 anos? 25 anos aqui. Com certeza isso já passou muitas vezes. Vou voltar para o Brasil, vamos largar isso tudo para trás, né? É muito desafiador, é muito problema, muita dificuldade. Mas existe algo dentro da gente que faz com que a gente fique, que a gente, opa, eu sei que o degrau está ali, eu vou pisar, sabe? Existe algo dentro de você que faz com que você fique, né? A gente fala assim, a gente tem que ter fé, né? Vocês já ouviram falar isso? Né? Não, você tem que ter fé, foi Deus que te veio para lá, foi Deus que te trouxe para lá. A gente tem que acreditar, a gente tem que, enfim, tem que ter fé. Mas o que é fé? Quem sabe me dizer o que é fé? Pode falar, gente, a gente está aqui em reunião. Vamos na palavra de Deus? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, todos acho que conhecem. Mas eu peguei aqui na versão Almeida, a versão NVI é um pouquinho diferente. A palavra de Deus diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você pode repetir comigo? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. O que é convicção? É a certeza. Convicção dos fatos que não se veem. Convicção. Eu lembro que no momento que eu estava, nesses questionamentos com Deus, durante na Inglaterra, e ainda isso acaba se repetindo aqui também, eu comecei a questionar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? A gente tinha um ministério, como a Aline falou, primeiro que quando a gente estava na Ágape, em Friburgo, né, a gente estava liderando jovens, a gente chegou assim, ao auge do nosso ministério, né? A gente, no final, quando a gente estava indo para Niterói, a gente fez uma festa lá, né, a gente chama de Aljava Beats, e só nessa festa foram 900 e tantas pessoas, a gente quase que encheu a casa tinha espaço para 1000 pessoas.
E a nossa juventude estava bombando, estava tudo fluindo, né? Tinha acabado de ser ordenado pastores, e aí Deus enviou a gente para Niterói. E aí vivemos lá em Niterói, começamos naquela mesma situação, sem saber o que fazer, esperando em Deus, tentando entender qual era o propósito de Deus para a gente lá. E a gente se envolveu com a igreja Lagoinha, né, de Niterói. A igreja estava começando ali a caminhada dela. E a gente fez um trabalho lá, no final das contas, a gente estava com uma célula. Nossa célula tinha em torno de 40 casais, né, no caso, 20 casais, né? 40 pessoas na nossa célula. Estávamos liderando o curso de noivos, formamos 350 casais, não foi? 350 casais de noivos. Então o nosso ministério também estava no auge. Aí Deus chegou e falou assim, não, agora você vai para a Inglaterra, né? E aí começa tudo de novo, e eu naquele questionamento, Deus, o que você está me fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um pastor, mas cadê minha ovelha? Cadê minhas ovelhas? Cadê o povo para eu cuidar? E naquela época eu ainda estou, né, tentando aprender o inglês. E eu estava me treinando a pensar em inglês, a orar em inglês e a falar com Deus em inglês. E Deus, ele falou comigo, não vou falar inglês não, porque vai ficar feio eu falar aqui. Ele falou assim, ao invés de você ficar lutando com as suas dúvidas, se agarre às suas convicções. E a palavra que Deus usou, quando ele falou comigo, ele usou a palavra wrestle. A gente até falou isso hoje na mesa, né? Sabe o que wrestle significa? Quem sabe? Wrestle significa lutar, mas não é um tipo de luta comum. Luta também é fight, né? A gente usa o fight para luta também. Wrestle é uma luta agarrada. Quando você vê lá no Velho Testamento, em Gênesis, né? Quando Jacó lutou com o anjo, vocês conhecem aquela música? Jacó segurou o anjo. Essa é da época do Nelis, né? Quando fala que Jacó ele lutou com o anjo, a palavra no inglês usada para esse tipo de luta diz que Jacó ele lutou agarrado com o anjo. Ele lutou agarrado com Deus ali, né? Ele se agarrou aquilo ali. E Deus falou isso comigo. Eu achei interessante ele ter usado essa palavra ao invés de ter usado fight, porque ele falou assim: você precisa se agarrar às suas convicções. E aí Deus foi ministrando para mim a respeito. Eu fui tentando entender o que é convicção, né? Onde tem isso na Bíblia? E eu fui entender que a fé ela é a certeza e a convicção daquilo que não se vê. Então, ao invés de você ficar lutando com as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas frustrações, as suas decepções, você se agarra naquilo que você acredita. Deus tinha falado com a gente, você tem um propósito aqui nessa nação. E Deus tem falado isso para a gente aqui agora, né? Nos Estados Unidos. A gente tem um propósito nessa nação. A gente não está aqui à toa. A gente não está aqui de bobeira, não está aqui para ganhar dinheiro, não está aqui para... Né? Até porque dinheiro a gente não ganha. A gente não está aqui só para ter uma vida, só para fugir da violência lá do Rio, ou, enfim. A gente está aqui porque Deus tem um propósito para a gente. E eu acredito que todos aqui têm um propósito também. Vocês não vieram para cá por acaso. Não vieram para cá fugido, não. Não vieram para cá porque era o único lugar que você tinha para vir, ou porque estava com dívida no Brasil. Vocês vieram para cá porque Deus tem um propósito para você. Amém? Então, viva esse propósito de Deus. E eu quero te perguntar, você tem essa certeza e essa convicção? Busca no seu HD e na sua mente, né? Busca na sua memória. O que você tem de convicção? E se você não tem convicção, se você, sei lá, Deus não me falou nada, talvez Deus não tenha te falado nada a respeito do seu propósito aqui nesse lugar. E esse é o tema da palavra que eu quero falar com vocês hoje. É construindo convicções. Se você ainda não tem uma convicção, talvez você tenha e você tenha esquecido, eu quero que você preste atenção naquilo que Deus tem para falar com você, porque Deus hoje vai construir as suas convicções. Amém? A primeira coisa que você precisa fazer para construir a convicção, Deus falou comigo, é através da palavra. A gente entende que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir. Todos sabem. Se a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que não se veem, a convicção ela vem como? Ela vem também pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você lê e você ouve a palavra de Deus, convicções estão sendo construídas dentro de você. Jesus fala que vós estáis limpos pela palavra. A palavra ela te limpa, ela prepara o teu terreno. Falando de uma construção, né, toda vez que você vai construir algo,
Primeira coisa que você faz para construir, tem algum construtor aqui? Não? Nenhum construtor? Mas a primeira coisa que você faz, obviamente, é limpar o terreno. Eu não posso construir num terreno onde está cheio de entulho, cheio de árvore, cheio de mato. Eu vou ali limpar, aí depois eu faço a base, depois, enfim, eu faço a construção. Então Jesus ele falou, vocês precisam ser limpos pela palavra. E o problema é que, hoje em dia, a gente está muito preguiçoso, não é verdade? Estou falando de mim também. Pode assumir. A gente não tem aquele hábito de ler. Às vezes a gente fica com preguiça e fala assim, hoje eu não vou ler não. Ou você vai lá e pega um videozinho no YouTube, que é muito mais fácil. Né? Aí você começa a ouvir lá o pastor de não sei onde, o pastor de não sei de lá. Né? E cada um vai trazendo uma palavra. Não tem nada de errado com isso. Nada de errado em você ouvir pregações, ouvir palavras. Mas o problema é que você está construindo convicções que não vieram de você. Você está construindo convicções que foram talvez direcionadas para outra pessoa. A gente precisa ter o contato com a palavra de Deus para que a gente encontre aqui as próprias convicções. Deus ele quer falar contigo através da palavra. Então, queridos, vamos tirar essa desculpinha, sabe? Estou com preguiça. Sabe? Vamos buscar a palavra de Deus, vamos trazer as nossas próprias convicções. Existe uma passagem em Atos, no capítulo 19, do versículo 13 ao 16, que conta que alguns judeus viram Paulo lá expulsando demônios, né, e tal, e eles tentaram fazer o mesmo. E eles foram até lá os demônios e, em nome de Jesus e de Paulo, sai. Né? E disse que o demoniado lá falou assim, eu conheço Paulo, eu conheço esse Jesus que está falando, mas você eu não conheço não. Eles estavam tentando expulsar demônios nas convicções de outros, na convicção de Paulo. E sabe o que aconteceu? Seria cômico se não fosse trágico. Né? Os demônios deram a coça neles e mandaram eles embora, e foram embora nus, que a palavra de Deus diz. Está lá em Atos 19 a 13. Então, busca a palavra de Deus. Eu quero pedir ao Senhor, quero orar para que o Espírito Santo ele te renove, sabe? Renove no teu coração o desejo e o amor pela palavra. Talvez tenha tempo que você não tenha mais esse prazer, sabe? Mas eu quero clamar a Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus ele vai renovar, ele vai reincendiar no seu coração essa chama, esse desejo por ler a palavra de Deus, porque é tão bom, sabe? É tão bom a gente ler, e quando você fala assim, caramba, Deus ele falou algo específico para mim aqui nessa palavra. É interessante que às vezes eu estou lendo a Bíblia e Deus ele faz algumas conexões, sabe? Eu ouço alguém falar alguma coisa, eu vou na Bíblia, eu acabo lendo aquela mesma coisa. Aí Deus fala comigo aquela palavra e eu vou e leio em outro versículo, Deus está falando a mesma coisa, sabe? Isso vai fortalecendo e formando a sua base de convicções. Amém? Vocês sabem qual é a diferença entre o imprudente e o insensato? Vocês já viram na Bíblia essa palavra? O imprudente e insensato? Quem já ouviu aqui a parábola das virgens, das 10 virgens, das noivas, né? Eram 5 prudentes e 5 insensatos. Vocês conhecem essa passagem? Eu não vou entrar aqui para a gente ler, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas basicamente diz que haviam 10 noivos, 5 eram prudentes e as outras 5 eram insensatas. As 5 prudentes, elas prepararam ali para se encontrar com um noivo. Né? Elas prepararam as suas candeias, elas prepararam ali aquele tempo de estar ali com o noivo, né? Colocaram ali o óleo, né? Para que a sua candeia ficasse acesa. Às vezes, some algumas palavras em português, né? Eu já percebi que quando a gente começa a aprender inglês, a gente fica meio burro, né? Só comigo. Aí eu fico tentando buscar uma palavra na minha cabeça. Mas a palavra que eu sumiu, de repente, era candeia, né? Candeia mesmo, não é isso o nome daquele negócio? É isso. Então tá bom, tá certo. E nem inglês eu sei, esse que é o pior, que a gente não sabe nem português nem inglês, aí acabou. Mas elas estavam ali preparando, as 5 prepararam as suas candeias, e as outras, elas foram fazer outras coisas, e aí em cima da hora, elas falaram assim, não, agora vamos né, correr lá porque o noivo está chegando e tal. E aí já era tarde, não tiveram tempo de colocar o óleo ali na candeia, aí o noivo chegou e elas bateram na porta, né? E elas não estavam preparadas para aquele momento. E é engraçado que o noivo ele fala assim, olha, primeiro que elas batem na porta, elas falam, Senhor, Senhor. E o noivo fala assim, olha, eu não te conheço. E aí manda elas embora.
E essa passagem foi uma passagem que Deus falou muito forte no meu coração, e há uma conexão. Eu queria que vocês abrissem, lá em Mateus, capítulo 7, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Se não tiver a Bíblia aí. Mateus 7, 24 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem, o que está dizendo aí para você? Prudente, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na... Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Se você voltar aos versículos anteriores, versículo 23, você vê Jesus ele falando de pessoas que dizem, ele diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Jesus ele fala assim, que algumas pessoas elas vão expulsar demônios, vão falar assim, eu expulsei demônios, eu preguei no teu nome, e Jesus fala assim, eu não te conheço. E logo na sequência ele fala a respeito do que é o insensato e do que é o prudente. E para mim tem uma conexão muito forte com a parábola das virgens, né? Porque justamente elas falam o seguinte, Senhor, Senhor, e o noivo fala para ela assim, eu não te conheço. Então ser conhecido por Deus depende de algo muito importante que está nessa passagem aqui. Porque quem ouve a palavra e pratica é o homem prudente. Então se você quer construir uma convicção que seja um fundamento, que seja como uma rocha, que quando vier a chuva você não se abale, você precisa também praticar a palavra. Eu falei para vocês que vocês precisam ler a palavra, mas o apenas ler não é suficiente. Deus não quer que você fique apenas no âmbito da teoria, né? Deus não quer que você discuta teologia. Deus não quer que você fique só no blá, 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 sabe? Deus quer que você ponha em prática aquilo que você está ouvindo. Então, se você quer construir convicções, a melhor forma de você construir isso é na prática. Você ouve e você pratica. Como o Nelly citou aqui, né? Ele fez uma oferta e ele recebeu algo. Aquilo construiu uma convicção no coração dele, que ele sabe que toda vez que Deus falar com ele para ele ofertar, é para ele ofertar. Porque ele sabe que Deus vai prover lá na frente. E se não prover, não vai faltar de qualquer forma. Mesmo que Deus não dê, né, de alguma forma aqueles $1.000 ali não vão faltar para ele. Né? De alguma forma ele vai ser suprido. Então, isso são convicções que a gente aprende, que a gente cria na nossa vida com a prática. Então, queridos, pratique. Sabe, porque a prática, ela consolida o nosso conhecimento. Se você faz uma faculdade, se você estuda, né, fiz lá a faculdade de administração. Se você não administra a empresa, teu conhecimento não valeu de nada. Fiz faculdade de direito, mas se você não advoga, aquilo não vai valer de nada. Tanto é que as pessoas hoje pedem experiência. Ninguém está pedindo aqui formação, né? A maioria dos currículos das vagas de emprego que você vê aí, está pedindo o quê? Experiência. Então a prática, ela consolida isso. Ela consolida aquilo que você aprendeu. Tiago, capítulo 2, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então o que adianta você ter certeza, você ter convicção, mas se você não dá o passo lá, onde você tem que dar? O que adianta você ter certeza, ter convicção, Deus falou com você, mas se você não age? Sabe, então vamos ser mais ousados. Deus ele chamou a gente para ser ousados, para que a gente coloque a palavra de Deus em ação. Eu tenho muita dificuldade para evangelizar na rua. Sabe, pegar uma pessoa assim e começar a falar de Deus para ela. Esses dias Deus me tocou. Eu vi um rapaz sentado do lado de fora, estava pedindo dinheiro, sentado do lado de fora de uma loja. E eu voltei para o carro e eu fiquei remoendo aquilo com Deus, sabe? Deus falou assim, vai lá e fala com ele. Vai lá e fala com ele. Eu fiquei, não, Deus. Sabe que você fica naquela... Porque eu não me sinto confortável com isso. Sabe? E eu fiquei, Deus, o que eu falo com ele? Eu fiquei meio que ensaiando. E o pior não é isso, né? Em inglês. Como é que você fala com alguém? Aí a primeira coisa que eu falei com ele, eu falei assim, olha, querido, eu não sei falar muito bem inglês, mas eu espero que você me entenda. E eu comecei a falar com ele sobre Jesus. E no final ele falou assim, olha, isso que você falou significa muito para mim.
Então, pratique aquilo. E hoje, aí depois que eu saí de lá, eu falei assim, próxima vez que eu falei com Deus, próxima vez que tiver outra, aí você manda aí que eu vou falar. Estou gostando disso, né? É bom. Ainda mais falar inglês, gente, coisa boa, né? Há 3 anos atrás, eu nunca ia imaginar que eu poderia estar falando com alguém em inglês e outra pessoa está entendendo do outro lado, né? Eu falava, mas né, ninguém entendia. Mas isso é bom, né? Amém? Tiago, ele também fala que a gente não deve ser apenas ouvinte, mas praticantes da palavra de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 19. Porque aquele que ele ouve a palavra e não a pratica, ele é semelhante à pessoa que ela se olha em frente ao espelho e quando ele sai, ele esquece o que ele viu. Olha aí. Né? Quantas vezes a gente aprende as coisas, a gente ouve a palavra de Deus, a gente vem aqui no culto, a gente lê, o Bispo Nelly traz uma mensagem para você, e você sai daqui e você esqueceu. Então tudo isso que você está ouvindo, querido, coloque em prática. Sabe, a nossa teologia, ela tem que resultar em ações. Ela tem que ter um resultado. O prudente, ele dá passo na rocha, porque ele sabe que na rocha ele pode confiar. A gente pode confiar em Deus, sabe? Porque a prática da palavra de Deus, as experiências deles produziram convicções suficientes para ele entender que ele pode andar. Agora, o insensato, ele fica andando de um lado para o outro, ele não sabe o que faz, ele começa um negócio aqui, porque ele acha que vai dar certo, aí não dá certo, aí e vai para o outro de lá e começa outro negócio lá, aí não dá certo, e a vida dele fica assim. Ele é igual um barquinho que é jogado no meio do mar, né, sem vela, sem direção, sem leme, sem remo, e ele é jogado de um lado para o outro. E esse não é o propósito de Deus para a gente.